Sejam muito bem-vindos à terceira temporada do Negócio Seguinte, episódio 2. Mas se a gente colocar plano aberto aqui, eu tô com o José Ricardo. E Zé, olha o plano aberto, tá faltando alguma coisa aqui, não tá? Nesse cenário tão lindo. Aliás, vamos ressaltar esse cenário mais uma vez, né? Não, essa turma arrebentou, eles estão demais. Não tem convidado? Será que hoje não tem convidado? Ou deram cano? Será que ele deu cano? Ele mudou de dia? Ele é bem... É possível que ele faça isso. Ele pode se enganar, nos enganar, mas eu sei que ele tá aí. Ele tá bem escondidinho. Nosso querido, hoje de Londres, Leandro Gaspar. Olha, é quase meia-noite aí. Olha ele aí junto com a gente hoje. Olha o link ao vivo com Leandro de Almeida Gaspar. Nosso Leco. Leco, que tem uma história muito importante para contar hoje. Eu tenho aqui, viu, Leco, 2 arquivos de pergunta. Um que eu posso revelar e outro que eu não posso. E eu vou fazer o seguinte, eu baixei um aplicativo no celular, eu chacoalho, o que sair é o que a gente vai fazer até o final. Você tá preparado para esse tipo? Vai ser emocionante, então. Muito bom. Leco, obrigado mais uma vez, irmão, por estar aqui junto com a gente. Que privilégio ter você ficar acordado até tarde aí, diretamente de Londres, é bom ressaltar isso. Tem um fuso horário aqui no Brasil, a gente tá às 7 horas, mais 4, são 11 horas da noite. O cara trabalhou o dia inteiro e tá aí junto com a gente. Um profissional sensacional, mas um amigo maior ainda. Vamos começar com a primeira pergunta que tu sabe que vem por aí, que você acompanha o programa, que é logo uma... Não, senhor. É. Antes da pergunta, eu queria agradecer o convite, dizer que é um baita prazer estar com vocês. Tava esperando aí desde a primeira temporada. Pô, será que os caras não vão me chamar? O que tem de errado comigo e tal? Finalmente chegou minha hora. Baita prazer estar com vocês e vamos lá. Sensacional. Cara, a gente é muito sincero. É que a família Gaspar é longa. Você não tava no primeiro, então a gente trouxe o Thiago primeiro que você. Antes da pergunta libertadora, eu tenho algumas perguntas aqui que eu quero fazer pra você, mas só pra tu ir aguçando as ideias. Não quero polêmica, mas deixa aí. Vai guardando pra responder. No DNA do futebol, qual que é mais forte? O da família Gaspar ou da família Almeida? Deixa aí pra você responder daqui a pouco. Eu não quero te colocar em saia justa. E dos irmãos Grilo, qual que você gosta mais? Mas antes de responder isso, Zé, faz a pergunta principal pra ele. Ó, ele tá anotando. Vem bomba aí nessa história. Ele não perde. Ele só não veio antes porque eu não o conhecia antes. E aí você trouxe o Thiago primeiro. Exatamente. Mas olhando para toda essa jornada que a gente fez, a gente tem história junto para contar, algumas publicáveis, outras impublicáveis. A pergunta é, quem é Leandro Gaspar? O negócio é o seguinte. Cara, eu tô me preparando para responder essa pergunta já faz tempo, né? Então, sabe o que eu fiz? Eu conversei com alguns amigos e disse assim, bom, se você tivesse que me definir numa palavra, qual palavra seria, né? Positiva e negativa. Aí eu comecei a juntar tudo, né? Então, aventureiro, corajoso, teimoso, chato, altruísta, amigo, tal. Então eu joguei tudo. Peguei todas essas palavras e joguei numa inteligência artificial, né? Já que todo mundo usa a inteligência artificial hoje em dia, eu falei, bom, se você tivesse que me resumir com todos esses adjetivos, né, qual que seria? E o resultado foi Cristal Encantado. Eu ainda tô pensando o que isso significa, não é? Mas assim, fica aí para vocês. É o resumo. Quem é Leandro Gaspar? Cristal Encantado. Um cara divertido, amigo, chato, teimoso pra cacete. Acho que o Cristal vem um pouco dessa questão, assim, de ser uma coisa preciosa, né? De transformação também, né? Nessa coisa do divertimento, do cara piadista, do cara que tira sarro de tudo, tal. Então, uma coisa meio encantada. Adorei. Acho que é mais ou menos por aí. Adorei, a gente começa... Né, você nunca vai trazer da maneira que a gente está esperando uma resposta, a verdade é essa. E trazer o Cristal Encantado faz só eu pensar numa coisa, a nossa história de amizade é muito longa, e como um bom cristal, se a gente cuida bem, ele não tem nenhuma rachadura e ele nunca se destrói, né? Então acho que talvez esse seja o grande símbolo de uma admiração, como aquela taça de cristal que a gente guarda há muito tempo, e eu conheço o Leandro pelo menos aí desde 1988, e aí tem a oportunidade de ser amigo da família.
Mas hoje a gente não está trazendo só porque é amigo ou porque a gente gosta. A gente está trazendo porque a tua história profissional vai acrescentar demais para quem está te ouvindo, vai acrescentar muito para quem está nos assistindo. Porque a gente está falando de um cara que saiu de Santos, foi morar sozinho numa república, estudar numa faculdade super difícil de conseguir, e foi um grande executivo no país e depois foi para fora. E a gente queria muito era falar dessa trajetória que você tem, contar um pouquinho da tua trajetória e quais são teus insights, aprendizados, o que você pode compartilhar com a gente aqui. Me conta aí, você está em Londres hoje, né? Então, me mudei para cá faz 3 anos. Antes disso, fiquei 10, quase 11 anos de Alemanha. E, bom, estudei. Se eu voltar lá atrás, eu fui fazer faculdade na Unesp, em Araraquara. Tem um pouco a ver com essa questão de ser meio aventureiro, né? Queria sair de casa, queria minha independência financeira e tal. Fiz minha carreira toda na indústria farmacêutica, primeiro em São Paulo, duas diferentes empresas, depois me mudei para a Alemanha, numa divisão global, fiquei 11 anos e agora mudei de empresa e atualmente estou na Reckitt, na divisão de consumo, aqui na Inglaterra. Assim, insights, assim, eu sempre busquei meus sonhos, né? Eu tinha um sonho de ter uma carreira profissional e batalhei por isso. Consegui quando me mudei para a Alemanha, nessa posição pela Sanofi. E, e também já na Alemanha já estava um pouco insatisfeito, cansado, queria uma experiência nova, queria uma aventura nova, e aí consegui essa mudança aqui para a Inglaterra, porque eu também queria trabalhar mais na parte de consumo, porque eu já tinha trabalhado bastante na indústria farma. Então, assim, buscar aquilo que se quer, mas eu acho que também tem muito da relação humana, né? Então, fala das competências e tal, a questão de você saber se relacionar, de você construir relações duradouras, verdadeiras e tal, é super importante. Então, acho que hoje eu sempre fui uma pessoa que consegui me relacionar muito bem e acho que isso me ajudou e ainda me ajuda, né? Tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional. Então, assim, eu não me considero um cara extremamente bem sucedido, mas eu me considero um cara bem, digamos, quisto e bem e rodeado de amigos, de pessoas que me querem bem e que me respeitam profissionalmente, mas acho que é mais ou menos por aí. Eu queria dizer que o cristal também, muitas vezes ele fica guardado e as pessoas não levam para o dia a dia, porque não são generosas com aquilo que elas têm de melhor. Taça de cristal não é para visita. E o Leandro não é esse cara. O Leandro é o cara que oferece a taça de cristal para quem estiver do lado dele. Você é um cara muito generoso. Isso eu tive a oportunidade de conviver aí com você durante 20 dias e vi isso em cada ação sua, em cada escolha do que você fez. Então, quando você está falando dessa relação que você construiu com as pessoas, é muito daquilo que você oferece para as pessoas que isso vai reverberando. Mas não é só por isso que você chegou onde chegou. Sim. Você tem toda uma conexão bacana, você é um cara do comercial, e isso faz diferença, sem dúvida nenhuma, mas tem uma competência técnica de inteligência de mercado que você vem desenvolvendo e buscando, que faz hoje você dar palestras internacionais aí na França, você teve agora há pouco tempo fazendo isso, e um dos maiores conhecedores do mercado hoje dentro da tua área. Como é que é essa preparação? Essa preparação, ela vem, além dessa conexão que você disse, vem também de muito estudo, vem de uma busca incessante pelo conhecimento. Como é que é isso, Leandro? Eu acho. Não, primeiramente, obrigado. Não, é isso mesmo. Eu acho que uma das coisas mais importantes é a curiosidade intelectual, né? Você está sempre buscando se aprimorar, você está sempre buscando mais informações, você nunca está satisfeito com aquilo que você conhece. É uma preparação grande, tá, apresentar numa conferência internacional, como foi essa que eu acabei de apresentar na semana passada, mas é dentro da área que eu trabalho no dia a dia, que eu domino, né? Então, assim, me deixa bastante tranquilo, mas eu tenho muita paixão por isso. Eu adoro esse tipo de situação, eu adoro palestrar, eu tenho me especializado cada vez mais nisso,
Mas é um momento que eu tenho que parar, olhar para tudo aquilo que eu conheço, buscar mais informações e estruturar de uma maneira diferente, né? Não tá tão relacionado com o meu dia a dia, porque eu tenho que juntar tudo isso e às vezes consolidar tudo e articular numa apresentação de 20, 25 minutos é complicado. Mas é uma oportunidade também excelente para fazer networking, né? Porque enquanto eu estava lá apresentando, tiveram outros palestrantes e o networking é super interessante. Inclusive, muitos deles estavam falando de assuntos que eu abordei de uma maneira mais superficial, porque eu estava falando de tendências de mercado e etc. E eles se aprofundaram. Então, por exemplo, falando de saúde mental, falando do mercado de probióticos e etc., de saúde feminina, que eu abordei de uma maneira mais, em termos de tendência, eles abordaram de uma maneira mais profunda. Então, tudo isso ajuda no conhecimento e etc. Então, assim, respondendo a tua pergunta, é uma preparação diferente, mas é legal, porque vai além daquilo que eu estou fazendo no dia a dia e, e de uma certa maneira, ajuda no meu conhecimento, ajuda na minha especialização. E a gente gosta muito de história. Tu tem que contar história, e você é bom contador de história. A verdade é essa. E eu tenho uma curiosidade. Eu acho que sempre quando a pessoa ela sai, né, de um país e vai para o outro, tem desafios profissionais, tem desafios pessoais, tem medos, tem entusiasmo. Acho que é um conjunto de emoções. Mas conta como é que foi na prática. Você estava em São Paulo, estava trabalhando bem, e aí surgiu a oportunidade, você correu atrás da oportunidade, alguém te convidou, e como é que foi até tua chegada na Alemanha, essa adaptação? Conta um pouquinho dessa curiosidade, como foi essa transição, mas que é em causos, histórias que nos agradam. Tá, então, na prática, eu estava, no meu trabalho anterior, eu tinha a possibilidade de me mudar para os Estados Unidos e já tinha tudo sido meio que engatilhado. E aí teve uma reestruturação gigante na empresa, que sempre acontece. Inclusive a empresa que eu estou hoje está passando por uma também. E aí meio que congelaram todos os planos. Aquilo foi meio que um balde de água fria para mim, porque é o que eu queria e já estava batendo na porta, né? Estava muito próximo de acontecer. E aí não deu certo, aquilo meio que foi um balde de água fria, igual eu falei, e eu resolvi sair da empresa. Eu comecei a procurar outras possibilidades de carreira. Depois de 11 anos de empresa. Aí, na empresa que eu me mudei, uma das coisas que foi essencial para mim foi que eu fui entrevistado diretamente pelo general manager da empresa, né? E na minha conversa com ele, eu tive uma conversa muito franca. E eu falei para ele, olha, o meu objetivo é ter uma carreira internacional, é desenvolver uma carreira internacional. De que maneira você pode me ajudar? Né? Porque já tinha meio que sido batido martelo, era só uma conversa final com ele. E aí meio que teve um acordo de cavalheiros ali. Ele falou, não, você resolve o problema aqui, que eu preciso que você resolva, e eu vou te ajudar a você ter uma carreira internacional aqui com a gente. E foi dito e feito. Então eu cheguei, me mudei para essa empresa em 2007, resolvi o que tinha que ser resolvido, entreguei aquilo que eles esperavam que eu entregasse, e aí surgiu uma possibilidade. Quando surgiu uma possibilidade, eu pedi a ajuda dele, e aí com o aval dele, com o endorsement dele, tudo ficou muito mais fácil, né? E aí foi quando eu me mudei para a Alemanha. Agora, um caso interessante foi que eu me mudei em janeiro. Então, quando eu cheguei na Alemanha, cara, tava menos 10 graus, eu saindo do Brasil. Imagina, menos 10 graus e eu assim, com um monte de mala, com toda a minha família, com um monte de mala. Nós chegamos no aeroporto, não cabia todas as malas, então a gente entrou num táxi e mandou as malas tudo para um outro táxi. E a gente a empresa tinha me alugado uma acomodação temporária, né, um flat. E o taxista não achava onde era o flat. E lá na Alemanha os caras não têm muita paciência, como vocês devem saber, né? O Zé experimentou isso recentemente. Eles não têm paciência nenhuma. Aí o cara falou, não consigo achar, desce aí. Então eu desci com família, com sei lá, umas 8 malas, cada um com umas 2 malas, e o chão tava assim escorregadio ao extremo, porque tinha nevado muito e já tinha parado de nevar, então tava aquela camada de gelo que você deslizava. Cara, que aventura, para conseguir achar o flat, sem falar alemão, sem nada. Essa foi a nossa, digamos assim, boas-vindas na Alemanha. Maravilhoso. Um desafio enorme, mas só recuperando essa nossa viagem para a Alemanha, já vamos falar dela também, e quando eu fiquei com a carteirinha do Borussia Dortmund para devolver para o cara, que a gente
só pra... Você tá rindo porque essa história foi ótima. Imagina, o Leandro deixou comigo a carteirinha para... A gente foi no jogo do Borussia, a gente teve... O Leandro preparou tudo isso para mim, é por isso que eu falo da generosidade. Tive a oportunidade de ver a muralha amarela na minha frente ali. Foi maravilhoso, dos momentos inesquecíveis dessa viagem. Mas aí as carteirinhas do cara ficaram comigo. E tinha Borussia e Paris Saint-Germain. E o cara precisava ir nesse jogo, ele só ia com a carteirinha. E aí eu fiquei num dilema moral. Falei, será que eu mando essa coisa aqui pelo mensageiro do hotel? Eu largo aqui e vou embora mesmo, o cara não vai me achar nunca mais. Mas o cara precisava disso para ir ver o jogo do Paris Saint-Germain. Porém, os alemães não gostam muito de falar inglês. E aí eu fui pegar um táxi. Para ir, deixei a Fabiola no hotel e falei, vou pegar o táxi e vou. Fui lá com o inglês conversar com o cara. Só que o velhinho mal falava inglês. E aí eu imagino, Leandro, ele sem falar inglês, eu aqui tentando falar para ele, olha, eu preciso ir em tal lugar e tal. E ele sem entender nada, eu falei, é esse endereço. Aí ele fez assim para mim. Botou no Waze e disse assim, só que vou cobrar o taxímetro. Eu falei, tá bom, toca o barco. Aí nós fomos, entregamos, voltamos, deu tudo certo. Mas imagina, ele não falava inglês, falava um alemão, eu não falo nada de alemão, e estava sozinho nessa jornada. E ele foi super diferente do que eu já tinha experimentado. Foi gentil e me levou até o lugar e voltou e fez todo o esforço para aprender. Então, essa coisa da generalização, ela muitas vezes é da cultura, generalizar, a cultura é assim, assado. É pela maioria, mas não significa que todos são dessa forma. E eu fiz essa pergunta do caos aí, né, para contar um caos, porque existe um glamour que as pessoas acham de sair de um país e ir para o outro. Existe um glamour primeiro porque existe um reconhecimento, né? Você não vai mandar para outro lugar uma pessoa que não tenha competência. Mas, ao mesmo tempo, você continua sendo um profissional trabalhando, com as mesmas competências que você precisa, desenvolvendo o mesmo trabalho. Então, não é só glamour, né, Leandro, que tem nessas mudanças. O trabalho continua, você ainda precisa entregar da mesma forma, mas as pessoas acham que vai ser algo muito grandioso. Não é só isso, né? É muito perrengue que acontece também. Acho que é bem pelo contrário, acho que glamour é mais o que os amigos, a família acham, na verdade é muito mais perrengue do que glamour. Agora, dito isso, claro que do ponto de vista pessoal, principalmente nos primeiros anos depois que a gente se mudou para a Europa, quando tinha qualquer feriado prolongado, férias, a gente conseguia passear, né? A gente conseguia visitar lugares que de outra maneira seria muito mais difícil. Então, por exemplo, a primeira vez que eu viajei para a Europa, acho que foi em 2007. Eu tinha 31. Foi a primeira vez que eu fui para a Europa. E porque eu já tinha me mudado para essa empresa, que era uma empresa francesa. Então, você imagina, eu me mudei com 34. Então, assim, eu não tinha muito conhecimento, né? Fui aprendendo tudo. Então, assim, do ponto de vista pessoal, de cultura tal, é muito bacana. Agora, do ponto de vista profissional, é muito mais perrengue do que glamour. Até porque você conhece toda a dinâmica de trabalhar numa empresa brasileira. Você foi a tua vida toda, você fala a tua própria língua e tal. Porque, por mais que eu fale inglês, eu não consigo pensar da mesma forma como eu penso em português. Apesar de já estar aqui há muitos anos e tal, não é a mesma coisa. Falar português é falar a tua própria língua, não é? Então, assim, não é... É complicado. Então, essa é um pouco de quem quer começar, quem quer se aventurar. Qual seria alguns caminhos que você poderia elucidar para as pessoas que estão pensando em uma carreira internacional, de ser expatriado? Imagina um jovem que está começando aí, ainda mais novo que você, e fala assim, não, eu vou tentar a vida fora. Ele não foi expatriado, vou tentar a vida fora. O que você traria de cuidado para esse jovem que quer tentar a vida fora, que vai começar a sua história, que está... Essas dicas ajudam demais, né? Ajuda porque tem muito jovem que nos assiste aqui também, que segue a carreira, que está começando também, como na liderança. Eu acho que é bacana falar disso. Ou porque acha que é glamour ou porque acha que é impossível, né? Acaba estando nos dois polos e não se conecta com a realidade. É isso que a gente quer. Traz essas dicas aí de como é que você imagina os 10 passos para você sair do seu país e ter sucesso na Europa. Não sei se eu vou dar 10, mas algumas coisas que eu acho que são super importantes. Primeiro, assim, ver se a empresa
você hoje está trabalhando, ela propicia isso, né? Ela proporciona isso. Porque, por exemplo, eu trabalhava, quando me mudei para Sanofi, no Brasil, era muito raro isso acontecer. Então, até por isso eu tive que buscar esse apoio do próprio gerente geral na época. Mas depois, a porteira meio que se abriu e muita gente começou a ser expatriada, muita gente começou a deixar o Brasil. Teve uma verdadeira debandada, assim, geral. Porque o profissional brasileiro é muito procurado, né? Pela nossa adaptabilidade, pela nossa resiliência, pela nossa entrega, engajamento no trabalho e tal. Isso é reconhecido fora, né? Então, assim, primeiramente, ver se a empresa onde você está propicia, porque se ela não te propicia, você tem que buscar outro caminho. Claro, óbvio, língua é fundamental, né? Então você, por exemplo, isso é uma questão muito engraçada, porque acho que eu comentei isso, já comentei isso com vocês algumas vezes. Na Europa é comum as pessoas falarem 3, 4 línguas, não é uma exceção. Né? Então existe muito esse intercâmbio. Então você está bem, está com o inglês afiado e com uma terceira língua de preferência, fundamental. Né? Porque não significa que você vai trabalhar, por exemplo, eu trabalho na Inglaterra, diversos amigos ou diversas pessoas ali, franceses, italianos, mexicanos. Então, quanto mais línguas você falar, melhor para você se comunicar e melhor para você transitar, navegar dentro da organização. É, é fundamental. Eu acho que outra questão é a questão da cultura, porque muita gente, o que eu vejo assim, ah, não, eu quero ter uma carreira internacional, mas às vezes você não pesa bem para onde você vai, ou o que você vai fazer. Então, assim, alguns locais, por exemplo, eu coloquei para mim, não, eu não gostaria, porque eu não acho que do ponto de vista pessoal, do ponto de vista entre, digamos, a tua vida pessoal e a tua vida profissional, o balanço entre a vida pessoal e profissional vai ser válido. Então, assim, ver, estudar a cultura, ver como que é, ver se você vai se adaptar, experimentar, eu acho que um intercâmbio, ter possibilidade de fazer uma visita ou de conversar com pessoas que. Assim, o networking é fundamental, né? Conversar com pessoas que já atravessaram essa experiência, que já estão nesse, que já viveram nesses locais ou têm alguma experiência. Então, eu conversei muito com algumas pessoas, inclusive antes de ir para a Alemanha, eu conversei demais, porque eu tinha alguns receios. Né? Minha expectativa, por exemplo, trabalhando numa empresa francesa, é que a possibilidade de ir para a França era maior. Mas naquele momento surgiu a Alemanha. Então eu conversei com muita gente que conhecia, de pessoas que já tinham ido viver na Alemanha e tinham voltado e tal. Então eu meio que estava preparado para algumas coisas já. Já sabia o que estava me esperando. E assim, acho que você precisa se perguntar também se você está disposto a abrir mão de algumas coisas, né? Porque quando você vai para uma experiência dessa, você tem que valorizar muito mais aquilo que você ganha e você tem que minimizar aquilo que você perde. Porque você não vai ter você não vai ter a mesma comida do Brasil, você não vai ter a mesma temperatura do Brasil, você não vai ter o teu mesmo ciclo de amizades que você tem no Brasil. Você vai montar, você vai começar a tua vida do zero, na verdade. Porque hoje o teu, digamos, a tua família passa a ser tudo para você, né? É, 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 é a base de tudo e você começa a construir do zero de novo, digamos, as tuas relações de amizade e tal. Profissionalmente você também é um recomeço. Então eu acho que assim, tem o glamour, mas você precisa se perguntar, eu estou disposto a abrir mão de algumas coisas? Porque eu vejo como as pessoas vêm, mas não conseguem sustentar. Porque saudade da família, dos amigos, vem que não conseguem ter uma mesma vida. Então, assim, é complicado, né? A família ajuda muito. Então, eu vejo pessoas que às vezes vêm solteiras, por exemplo, não conseguem segurar tanto o rojão, porque tem um alicerce da família Esse próximo. vínculo afetivo, né? É importantíssimo. E você se fecha mesmo, né, nesse alicerce familiar.
Você trouxe Espero que alguns tenha pontos. ajudado. Muito. Não, Você muito trouxe legal. pontos muito interessantes. Primeiro, estar preparado, né, para quando a oportunidade vir. Então, não adianta você. Tem muitas soft skills, né, Zé? Que ele trouxe. Não, tem habilidades fantásticas aí que a gente vai entrar nelas já também. Mas ele trouxe alguns pontos importantes. Primeiro, a questão da resiliência, porque pode ser que não seja aquilo que você está imaginando o que vai acontecer lá dentro, da história que você já se preparou. Segundo, é essa capacidade de soft skill que você trouxe, de inteligência emocional, de criar uma rede de amparo nas pessoas que você está próximo, e ele teve essa oportunidade, nem sempre as pessoas vão ter, então o quanto você vai lidar com essa saudade, como vai fazer isso acontecer. Mas eu acho que tem um outro ponto que eu queria trazer e que ficou evidente no trabalho que a gente foi fazer junto, e eu queria entrar um pouquinho nessa jornada porque foi muito legal. A gente teve ano passado na Alemanha, a Universo foi para lá, foi convidada pela Maxion Wills para a gente fazer um programa para os jovens deles, né, para os talentos deles. E na hora, conversando, eu e o Lu falou, chama o Leandro. O Leandro morou na Alemanha e tal, e o Leandro topou entrar nesse desafio junto com a gente. Né? E foi lá, foi fantástico o trabalho, algo extremamente disruptivo que a gente fez. A gente buscou, eles criaram um restaurante, né? Criaram um restaurante, mas tudo preparado num modelo de negócio, e a gente entrou com o conceito de empreendedorismo corporativo. O Leandro falou assim, eu não quero ir como tradutor, eu quero ir participando do processo. E foi muito legal porque você se dedicou a estudar, a conhecer do projeto do empreendedorismo corporativo, a gente trocou ideias, preparou, a gente fez 2 encontros online com eles, não contamos que a gente estaria lá, né? E pegamos eles de surpresa, o que foi fantástico, porque deu uma liga muito bacana com aquela molecada no bom sentido, que eles não são tão jovens assim, faz de 30 anos tal, mas são os talentos da empresa, super bem cuidados. Eles tinham que apresentar para o board o projeto deles, e eu e o Leandro ficamos com eles lá 20 dias, quase 20 dias dentro desse projeto, até culminar com essa entrega. E aí, Leandro, eu vi em você muitas características de busca pessoal, de autoconhecimento, mas mais do que isso, o curioso. Você é um cara extremamente curioso de aprender. E isso é uma riqueza, porque se a gente está falando de flexibilidade cognitiva, né, que é algo fundamental para os dias de hoje, você tem isso na tua veia. Fala, eu quero aprender, eu vou atrás, eu vou buscar, eu vou fazer. Como é que isso surge na tua vida? Você sempre foi assim, esse cara que quer saber das coisas? Cara, sabe como que eu. Sim, a resposta curta é sim. Sabe como que eu descobri que eu queria estudar economia? Na época, e teve uma pergunta aí sobre DNA futebolístico, Gaspar ou Almeida, não é? Que eu ainda preciso endereçar. Na época, minha mãe tinha uma confecção e o meu tio, meu padrinho, o Arizinho, ele é contador, né? E ele fazia toda a parte de contabilidade e tal. E a minha mãe era uma parceria entre a minha mãe, a minha tia e o meu tio, meu padrinho. E ele cuidava de toda essa parte financeira. Cara, eu de tão curioso, sentava com ele, eu via ele lá fazendo as contas e tal, e preenchendo lá nos papéis e tal. Eu sentava do lado dele para tentar entender o que que era tudo aquilo. E dali meio que surgiu, claro, que eu não acabei não fazendo contabilidade em si, mas ali surgiu um pouco da minha curiosidade por aqueles números e tal. E então assim, sempre fez parte de mim essa questão da curiosidade intelectual. E eu sempre busquei conhecimento, sempre fui atrás. E eu acho que essa, sim, é uma coisa super importante para qualquer profissional, de ir além, né? Por exemplo, hoje muito se fala sobre inteligência artificial e tal. Cara, eu tenho me dedicado bastante, estudado bastante sobre esse tema também, para ver de que forma isso vai impactar a área onde eu trabalho e tal. Então, participando de alguns pilotos e etc. Então, eu sempre busco. Então, quando surgiu essa possibilidade dessa parceria com a UNO, nesse projeto com a Maxion, eu falei, cara, o que que eu entendo de empreendedorismo corporativo? Eu nunca fui empreendedor, eu sempre fui empregado. Mas eu Sensacional falei, isso. eu vou atrás. E aí contei muito com a ajuda do Zé, obviamente, que foi me guiando e tal. Cara, montamos um projeto maravilhoso, super orgulhoso daquilo que a gente entregou, não só nos webinars que a gente entregou, mas principalmente no trabalho que a gente fez na Alemanha com esse grupo de talentos da Maxion. Mas me dediquei, estudei, assim, e assim,
se me dá eu sou muito movido por desafio, então foi uma coisa que eu fiz com muita paixão, com muita entrega e acho que teve o resultado que a gente esperava. Eu Foi lembro que o Zé tava maravilhoso. todo, será que vai dar certo? O Leandro nunca fez isso. Tava achando que eu ia só fazer o papel de tradução, Começou, mas não, era um começou. pouco Não, mais. não vem com essa, não, que você sabe que você foi muito bem ali. E eu acho legal porque esse trabalho que vocês fizeram, ele vem muito nessa junção de dois profissionais, porque não é só o conhecimento técnico no assunto que foi requerido. É um cara de mercado, é um cara de negócio, e o Zé que tem uma bagagem com formação de pessoas ao longo dos anos. Então, assim, a capacidade de juntar duas potências, talvez em pilares aparentemente separados, que dá esse sucesso. E isso passa por uma característica do Zé, que é muito desbravador. Isso passa por essa tua característica de curioso e também desbravador. E a competência que os dois têm, né? Então, quando a gente tem esses desejos e competências juntos, dificilmente algo vai dar errado. E aí a gente entra num aspecto legal também da nossa conversa, para não parecer que a gente chamou alguém que foi expatriado, a gente quer ideia sobre como ser, que é inteligência de mercado, que hoje talvez seja o teu grande pilar de sustentação, que você atua, que você estuda, que você busca. O quanto que esse olhar para a inteligência de mercado ele é estratégico. Parece muito óbvio ser, mas traz um pouquinho mais de conhecimento. Eu, pelo menos, sou muito leigo nesse sentido, mas o que a inteligência de mercado pode ajudar no negócio? E agora eu estou falando de qualquer tamanho de negócio. Como é que você vê isso? Você consegue trazer um resumo mais bem resumido mesmo para o nosso público entender esse aspecto? A gente, claro que sim, a gente meio que de maneira a gente abordou isso no curso de empreendedorismo corporativo quando a gente fez o Business Canvas com a turma. Na prática é você entender teus consumidores, teus clientes e teus competidores, de uma maneira que você consiga gerar a vantagem competitiva. Inteligência de mercado está muito ligada ao desenho, às tomadas de decisões estratégicas de uma empresa. O tamanho da inteligência de mercado varia de acordo com a dimensão e a estrutura do negócio, mas em linhas gerais é você buscar essa vantagem competitiva. Entendeu, antecipar os próximos passos dos teus competidores, de forma a gerar essa vantagem competitiva. Na prática, você lida com um arsenal de informações, tem muito dado, tem muito número, então a parte analítica é super importante, mas também o entendimento do negócio, também você entender a direção estratégica do teu negócio e dos teus competidores, de forma a você conseguir ser mais rápido e gerar uma vantagem. Então, a grosso modo é isso. Mas a gente lida com muito dado, muita informação e também muita parte analítica, muito essa questão estratégica. Então, tá meio que ligado a você conectar todos esses pontos, e aí de que maneira você apresenta isso, qual é a história que você conta, né? Para que não seja só digamos, só você apresentar só os dados, né? Então, de que maneira você consegue contar uma história para ajudar na tomada de decisão do teu negócio? Isso tem muito a ver com a tua inner skill, porque a gente fala de soft skill, hard skill, e por que eu provoquei essa questão da curiosidade em você? Porque eu vejo isso como uma inner skill. A inner skill, para quem não sabe, é aquilo que é nato, já nasce dessa forma. E eu acho que isso é uma característica tua, ser altamente curioso. E a curiosidade é que move o mundo, né? A gente só se moveu porque alguém foi pesquisar porque tinha curiosidade. Ah, por que esse negócio é assim? Por que esse negócio funciona de outra forma? Então tem essa característica que é uma inner skill que nasce com você. E aí, nessa jornada, você vai construindo uma carreira bem associada a essa inteligência de mercado, que passa por ser curioso sobre os dados estão ali. Olha só como tem esse casamento. Não sei se você já tinha parado para pensar nisso, mas tem o casamento da tua curiosidade, por isso você gosta tanto do que você faz. E aí eu estou falando porque a gente troca ideia sobre isso. Por que você gosta tanto do que você faz? Porque a curiosidade está forte dentro dele, ele vai juntando os dados ali, é como se ele fosse um cientista, e é um cientista, buscando isso dentro do processo da formação dele econômica. E deu match com o trabalho que ele tem que entregar. Exato. E isso muda tudo.
Faz sentido essa Eu acho fala? assim, lógico que sim, lógico que sim. A inteligência de mercado evoluiu muito, né? Então algumas pessoas às vezes me perguntam, poxa, mas você já está em inteligência de mercado há tanto tempo, você não tem vontade de fazer alguma outra coisa? Cara, inteligência de mercado do jeito que é hoje, tá anos-luz comparado ao que era 10, 15 anos atrás. Não só pelas ferramentas que você tem, assim, tudo evoluiu demais. Inclusive a inteligência de mercado ganhou muito mais relevância dentro das empresas, ganhou muito mais valor dentro das empresas. Você vê as empresas se estruturando muito mais na parte de inteligência competitiva comparado a 5, 10 anos atrás. Então eu adoro porque tem sempre coisa nova para aprender. Então, assim, se eu vejo o trabalho que eu produzo hoje, o trabalho da minha equipe hoje, comparado ao que era um tempo atrás, puxa, mudou demais, avançou demais. Hoje a gente consegue fazer conexões que não era possível fazer no passado. Então, assim, a área evolui muito e eu sou totalmente apaixonado pelo que eu faço. A parte porque tem sempre alguma coisa nova. Então, por exemplo, parte do que eu faço é avaliar possíveis targets para aquisição. Né? Por exemplo, a empresa atuar em áreas onde ela não atua hoje. Então, por exemplo, sei lá, se eu te dar um exemplo, semana passada eu estava estudando sobre uma área que eu não tenho o menor conhecimento. Então, eu tenho que começar do zero e buscar esse conhecimento, ser o especialista naquele assunto para poder apresentar, para poder arquitetar, articular de que maneira eu vou recomendar positivo ou negativamente aquilo para a empresa. Então, assim, são coisas novas que acontecem todos os dias, praticamente. Ô, Leco, eu fiquei pensando agora, você falou de ter inteligência de mercado com as informações, transformar isso numa história, né? Porque é a tradução dessa inteligência de mercado, tem o teu filtro nisso. É desafiador você não se apegar demais a essa história e ficar defendendo ela com unhas e dentes para fazer valer uma estratégia? Vê se faz sentido isso. Você pega um monte de informação, cria uma análise muito aprofundada e aí você leva para uma discussão dentro da tua empresa e alguém fala, não, essa linha que você trouxe não vai fazer sentido nenhum para gente. Rola um apego às vezes às ideias, é um trabalho adicional criar esse jogo de cintura para falar, peraí, será que realmente o que eles estão falando tem razão e eu estou puramente apegado a uma ideia? Ou o contrário, talvez você tenha que realmente negociar e lutar para que aquilo ali que você trouxe tenha mais percepção dos outros. Eu fiz uma leitura a partir de um leigo, não sei se isso faz sentido para você. Não, não faz sentido nenhum, Sabia que ele brincadeira. ia falar. Mas sim, acho que tem os dois lados, Lu. Um lado é, por exemplo, eu me apego mesmo. Se eu acho que faz sentido, eu vou até o fim naquela linha de raciocínio. Não dá certo, na maioria das vezes. Tem algum, né, tem algum pushback por parte do, digamos assim, do senior management da empresa e tal. Eu volto, repenso, dou um tempo. Na primeira oportunidade eu trago de volta com uma outra roupagem, com uma outra linha, com outro ângulo, tal, para ver. E já teve vezes que deu certo. Demorou a segunda, a terceira, mas eu consegui convencer. Outras vezes, para não, porque eu sou bem teimoso, mas outras vezes tem razão. Assim, o desafio que o contraponto faz bastante sentido e às vezes você não conseguiu pensar naquilo. Então você também tem que dar um passo para trás e falar não, acho que faz sentido, porque apesar de ser um ponto apesar de ser uma oportunidade, pode não ser para gente, pode não ser naquele momento. Então eu preciso também dar um passo para trás e falar não, acho que faz sentido. E aí isso é um aprendizado até para em outras oportunidades, antes de você se apaixonar pela ideia, antes de você estar, digamos ali, vendendo aquilo, falar, não, pera lá, tem um contraponto, eu aprendi isso numa outra oportunidade, então será que vale a pena realmente recomendar com essa veemência, recomendar com essa assertividade? E aí você adota digamos, uma postura um pouco mais neutra. Mas eles esperam isso, né, da área de inteligência de mercado. É uma área que precisa dar recomendação, positiva ou negativa, né? Precisa dar o caminho. Não é você tomar a decisão final, mas você tem o poder de persuasão, você tem o poder de análise e da recomendação. Eles vão aceitar? Tem algumas vezes sim, outras vezes não. Mas tem algumas que eu tenho, assim, muita convicção e aquelas vai e volta, mas sempre volta. Legal.
São os filtros. Todos nós carregamos filtros e é difícil lidar com os filtros quando a gente se apaixonou pela ideia. E isso é uma relação que a gente vai precisar desenvolver com todo mundo que está ao redor desse projeto. Cada vez mais as empresas trabalham com solução de problemas complexos. Por isso que eu acho que a inteligência de mercado ela é fundamental, mas a gente tem uma outra competência que precisa ser mais desenvolvida, que é a questão do diálogo e a abertura para isso. Você falou algumas vezes que você é um cara teimoso. Eu acho que você é um cara persistente. Tem uma diferença muito tênue entre persistência e teimosia. Persistência eu acredito, né? E teimosia é assim, pronto e acabou. Então você tem isso e a gente vivenciou isso junto em alguns momentos. Além de tudo, ele é muito protetor, né? É protetor no bom sentido. Quando os meninos entravam numa saia justa lá, ele queria brigar com o vice-presidente, queria brigar com todo mundo lá na Alemanha. E ao mesmo tempo também fala, Leandro, calma, por aqui e tal. E você rapidamente tomava o rumo, ajustava e era um diplomata na conversa. Então tem habilidades aí que você foi desenvolvendo, que são habilidades que te preparam aí para o cargo que você tá e vai mais além, porque você tem uma capacidade de lidar com pessoas muito forte. Ninguém chega numa posição dessa que o Leandro tá sem uma flexibilidade cognitiva, né? Não tendo essa função executiva bem apurada, porque senão você não dá passos. Mas eu tô olhando o nosso tempo. Toda vez que a gente começa com ele, a gente não quer parar. Só vou dizer uma coisa, ó. A garrafinha, talvez você ganhe se você vier, viu? Essa garrafinha nova aqui, ó. Os caras estão te devendo camiseta, agenda. Quem sabe verdade. Dessa vez você ganha a garrafa. Vou cobrar. Você tem direito a muitas coisas, mas tem que vir buscar aqui. A verdade é essa. Meu irmão, estamos acabando. Eu queria só uma pergunta assim para deixar, para você responder de bate pronto. Fala uma pessoa que você admira. Conta pra gente uma pessoa que você admira. Famoso ou não. E por que você admira? Essa não estava no script. Não, nada tava no script. Pra ser sincero, nada tava, mas... Nada tava no script. Cara, tem tanta gente que eu admiro. Joga a primeira que vem na tua cabeça. Ayrton Senna. Legal. Ayrton Senna, não só por ser um ídolo quando era, sei lá, quando eu tinha meus 15 anos, vou dizer, e parar para assistir todos os domingos, mas por todas as lições que o Ayrton Senna dava em termos de dedicação, de perfeccionismo, da busca incessante por sempre fazer melhor e etc. O cara era obcecado pelo sucesso, né? E assim, um cara totalmente diferente. Tanto que, poxa, com uma carreira relativamente curta comparado aos outros pilotos de Fórmula 1, o cara é reverenciado até hoje, né, no mundo da Fórmula 1. Então, assim, um cara extremamente diferente pela dedicação dele, pela entrega que ele tinha, por essa obsessão que ele tinha. Então, assim, não que eu use isso para minha vida, de ser obcecado pelas coisas, mas, assim, de você ter a dedicação, de você ter a entrega, de você buscar o algo mais, é uma coisa que ele sempre me inspirou. Que legal. E quando fala no Ayrton Senna, eu sempre lembro a cena dele antes do acidente, lutando contra o sistema para que fosse mais seguro para todo mundo. Isso para mim é a coisa que mais fica forte nisso do Ayrton Senna, que tem a ver com essa proteção que o Zé vê em você também, né? Eu acho que isso é muito legal. Mas, meu irmão, quero te agradecer muito. Você falou do Ayrton Senna, da admiração, e a gente só traz aqui quem a gente admira. Ter você aqui mais uma vez, você já participou de uma live com a gente. Quando tudo começou da pandemia, a gente aprendendo, eu falei, Leandro, vamos falar junto aí, vamos fazer uma live. E você rapidamente topou. E foi um sucesso, a galera curtiu demais. E ter você com a gente, não no programa, ter você com a gente em qualquer desafio da nossa vida, em qualquer momento prazeroso da nossa vida, é uma alegria enorme. Você é um irmão que a gente tem, você sabe do amor que eu tenho pela tua família e o amor que a minha família tem por você também. Então, obrigado por estar aqui, obrigado por aguentar aí o sono até um pouco mais tarde e estar com a gente e por abrilhantar o nosso papo aqui no Negócio é o Seguinte. Obrigado, meu irmão. Posso só fazer umas considerações finais? Exato, é seu. Levantei a bola para isso. Muito bem, muito bem. Então vamos lá. DNA Gasparo Almeida. Eu acho que da geração antiga tá pau a pau.
a linha Almeida teve mais sucesso, mas a linha Gaspar só não teve mais sucesso porque a minha avó, a Eduarda, falecida, que Deus a tenha, barrou o talento do meu pai, o Haroldinho, o maior Gaspar de todos, como o Zé gosta de falar. Com relação aos irmãos Grilo, eu amo os dois igual. Primeiro, o Lu, a relação que a gente tem já há muito tempo, né? Muito mais através do Thiago, mas cansou de apanhar no futebol de praia do time da Piauí. Mas um cara sensacional, um cara ímpar, de uma memória de elefante, assim, uma coisa impressionante. E depois o Zé, que eu conheci mais recentemente, mas, pô, uma admiração gigantesca pelo Zé, por tudo aquilo que eu aprendo com ele, pela relação verdadeira que a gente tem, que é um cara que eu aprendi a amar. Então eu amo os dois, cara. Esse meu coração é grande, tem espaço para todo mundo. Queria agradecer demais a oportunidade e dizer para vocês que vocês podem contar comigo sempre. Não preciso nem, né? Eu tô aqui sempre que vocês precisarem. Foi um prazer enorme. Agora eu tô pilhado, agora eu não vou conseguir dormir, vou ter que ficar até 1 da manhã para ver se o Santos consegue ganhar do Novo Horizontino e assumir a liderança. Se você dormir, pode deixar que eu te dou o resultado depois, porque eu vi o São Paulo ser campeão da Copa do Brasil do teu lado. Você é um torcedor que me dá, um amigo que me dá sorte, você traz sorte, porque você não é um grilo, mas todos os grilos trazem sorte, então você também é considerado um grilo, que é um irmão que a vida me deu. Foi maravilhoso ter a tua presença num desafio enorme que eu enfrentei, e você do meu lado, foi maravilhoso ter isso. Que bom que a gente tem você. E eu quero falar em nome do Breno, o quanto ele te ama. E isso é muito legal, cara, porque a extensão que você traz para a tua generosidade chega no meu filho, né? Que pede pra ti como se fosse tio de sangue. Cara, tu foi pedir pro Leandro as coisas. Ele pede, ele tem a cara de pau, e você faz isso com toda a tua generosidade. Irmão, obrigado mesmo, de coração. Amo você também. Você venha logo aí pra gente te dar os presentes. Um beijão. Beijo, mano. Dá um beijo a todo mundo aí. Obrigado. E é com esse carinho que a gente se despede, com um olhar transbordando de amor. E você que gostou, transborda para outras pessoas, leva aí para compartilhar essa nossa história, e até o nosso próximo encontro. Aguarde o próximo papo. Obrigado, um abraço.